Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O termo bullying tem origem inglesa e começou a ser usado no final da década de 70. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma cartilha alertando pais e professores sobre o perigo dessa prática. Mas afinal, o que é o bullying? Os casos vêm aumentando ou o que existe é uma maior atenção sobre o assunto? Essas e outras perguntas passam a ser respondidas a partir de agora pela psicóloga Suzana da Rosa Tolfo. Ela é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e tem doutorado em administração por outra universidade, a Federal do Rio Grande do Sul. Professora Suzana, muito obrigado por ter vindo para debater esse tema conosco. E eu quero começar perguntando para a senhora o que é o bullying e em que ambiente ele é mais frequente. Bom, muito obrigada então pelo convite, poder participar deste momento, em relação a essa questão tão importante hoje que é o bullying. O bullying vem se tornando mais frequente em termos de estudos e de análise, como você colocou, a partir da década de 70, em função de que começou a se observar a frequência de determinadas situações de violência, de agressão, de humilhação, de modo especial na Noruega, em relação a situações escolares. Então, certo. A origem dos estudos relacionados a bullying, eles começam na escola e depois passam a ser identificados também em outras situações, como as situações de trabalho, no qual muitas vezes são chamados de mobbing, ou no caso do Brasil, o assédio moral. Existe hoje uma visibilidade muito maior em relação a essas questões, justamente porque elas estão no dia a dia, seja no dia a dia da escola, seja no dia a dia das situações de trabalho. Em função disso, se considera que o bullying ou o assédio moral, eles existem desde que as relações humanas e as diferenças nas relações de poder, a dificuldade em lidar com a diversidade, com as diferenças, se apresentam nas relações interpessoais ou organizacionais, como é o caso da escola ou o caso das organizações de trabalho, e em função disso se expressam na forma de determinadas situações de violência de modo especial psicológica, mas que podem chegar às vias de violência física. Bem, professora Suzana, a senhora considera que o bullying, ou seja, a ação praticada por um bully, ela está sendo, e diga-se de passagem que situações que estão sendo enfrentadas em todos os estratos sociais, em todas as camadas sociais, A senhora acha que isso está sendo enfrentado corretamente por professores e gestores da área educacional, por exemplo? Não, eu considero que existe um grande despreparo para lidar com essas questões, com as questões psicológicas, que é diretamente aquilo que é o foco de interesse da minha formação e da minha atuação como psicóloga nas organizações, sejam elas organizações escolares ou organizações produtivas. Em geral, os orientadores educacionais, os próprios professores não sabem identificar bem a ocorrência do fenômeno e pouco têm orientado aqueles que muitas vezes sofrem silenciosamente ou procuram encontrar explicações para aquilo que ocorre com eles e que gera uma série de decorrências do ponto de vista psicossomático ou psicológico. Certo. Bom, nos meus tempos de escola primária, pela década de 60, eu me lembro perfeitamente que alguns dos colegas eram escolhidos como alvos de piadinhas e às vezes até de agressões físicas. Sim. E o que é interessante notar é que nem sempre o alvo era o mais frágil, especialmente intelectualmente. Às vezes o escolhido era um aluno que se destacava nos estudos. E eu também me lembro que era difícil de pedir ajuda, até para o professor, para o diretor da escola. Em casa mesmo era difícil de pedir ajuda porque a gente sempre tinha o receio da retaliação e principalmente do rótulo. E hoje isso está sendo debatido com mais intensidade e certamente hoje o tratamento dessa questão tende a ser diferenciado. Eu pergunto, estamos com mais casos de bullying ou aumentou a atenção para o problema? Hoje nós temos uma condição melhor de definir e de informar aquelas pessoas em relação àquilo que elas possam vir a estar sofrendo em termos da ação de um bullying, como você colocou muito bem, Vanderlei. Então, nós observamos que
Por um lado, aquelas pessoas que são, digamos, mais vulneráveis, né, os grupos que apresentam maior diversidade, como mulheres, como a questão da etnia, né, muitas vezes são aqueles mais sujeitos a esse tipo de violência. Porém, como você mesmo colocou, muitas vezes são aqueles que se destacam que são sujeitos a esse tipo de situação de violência, né? Então, o que nós temos observado? Que, por um lado, né, existe maior informação, mas, por outro lado, ainda nós precisamos avançar muito em termos de que as pessoas possam identificar melhor o que vem ocorrendo com elas, né? Porque, por se tratar de um tipo de violência que é subjetiva, que é psicológica, muitas vezes traz dificuldades maiores em termos de identificação e em termos da própria ação, né? Em termos da ação da escola e das próprias organizações, muitas vezes o que se percebe é que, infelizmente, elas não querem, né, identificar ou têm dificuldades, negam, né, a existência da violência naquele local, naquela boa escola, naquele local de classe média, né, no qual muitas vezes uma própria empresa pode ser reconhecida como um excelente local para trabalhar, mas que tem determinados ambientes que têm situações de maior violência. Quando a escola pouco ou nada faz em defesa das vítimas do bullying, há também uma boa possibilidade disso contribuir para a evasão escolar. Sim. Nós estamos falando sobre essa dificuldade de identificar a ocorrência do bullying, com tudo que se debate, com todo o debate que existe a esse respeito hoje, mas ainda existe essa grande dificuldade. Eu pergunto, como combater algo que não se manifesta às claras? Justamente identificando quais são as características que delimitam, que permitem saber o que ocorre do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista mais objetivo, né? Tornar claro que situações de humilhação, situações constrangedoras, brincadeiras aparentemente inocentes, como apelidar, como desqualificar o outro nas mais diversas situações, elas podem não ser tão lúdicas, né? Não ter um sentido tão de brincadeira, mas ter um alvo específico, né? Ter um objetivo específico que, por parte do agressor ou do assediador, muitas vezes é desqualificar claramente o outro, é destruir o outro, né? Como Irigoyen fala. Bem, professora Suzana, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só.